Olá, turma. Hoje, na nossa aula de português, nós iremos trabalhar o tema preposição. Prestem bastante atenção e vamos lá. Preposição é uma palavra invariável que liga duas outras palavras. Exemplo: café com leite. Eu destaquei aqui a palavra com. Com é uma preposição, pois está ligando as palavras café e a palavra leite. Prestem bastante atenção, turma. Observem que se eu retirar a palavra com desta frase, nós teremos uma frase sem nenhum sentido. Ficará café, leite. Não terá sentido. Então, é necessário que haja uma preposição aqui no meio para que a frase tenha sentido. As preposições, elas classificam-se em essenciais, que são aquelas que sempre foram preposições, e acidentais, que são aquelas que podem funcionar como preposições, embora não sejam realmente preposições. Ou seja, só em alguns momentos especiais que elas agem como preposições, em alguns casos específicos. Vamos olhar cada uma delas. Preposições essenciais: a, ante, perante, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem, sob, sobre, trás, atrás de, dentro, de, para e com. São preposições chamadas de preposições essenciais. Por quê? Porque elas sempre foram preposições. Não é apenas utilizadas em casos especiais. Elas são realmente preposições. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de preposições essenciais. Há muitos outros, tá? Deem uma lida no livro de vocês para que vocês possam olhar todos os exemplos que existem, ok? Vamos agora olhar as preposições acidentais. São como, conforme, durante, fora, mediante, salvo, segundo, senão, visto, etc. Muito bem, turma. Nós temos muitas outras preposições acidentais que vocês podem estar olhando no livro de vocês. Vamos para os nossos exemplos. Atuei como representante da escola na festa beneficente. Quando eu falo atuei como está agindo como uma preposição acidental. Outro exemplo: resolvi o exercício conforme a orientação do professor. A palavra conforme também é uma preposição acidental. Muito bem, vamos agora olhar o que é locução prepositiva. Locução prepositiva é a união de duas ou mais palavras valendo por uma preposição, sendo que a última palavra é uma delas. Ou seja, resumindo, nós temos duas palavras ou mais, duas, três, unidas, tendo um valor de preposição, servindo como preposição. Nós temos aqui os exemplos, são abaixo de, acerca de, a fim de, além de, ao lado de, apesar de, através de acordo com, em vez de, junto de, para com e etc. Nós temos aqui locuções prepositivas. Observem que todas elas são formadas por duas ou três palavrinhas. E a última palavra sempre é de ou com. Por quê? Porque são preposições. Então, são duas ou mais palavras unidas com valor de preposição, sendo que a última sempre é uma preposição. Isso é chamado de locução prepositiva. Nós temos muitas outras locuções prepositivas. Eu coloquei aqui para vocês as que mais são utilizadas, ok? Observação muito importante, turma. A preposição, como eu já falei para vocês, ela é invariável. No entanto, pode unir-se a outras palavras e assim estabelecer uma concordância em gênero ou em número. Ou seja, elas podem se unir com outra palavrinha para concordar com o gênero masculino e feminino ou em número singular e plural, que nós também já trabalhamos. Um exemplo, eu tenho a preposição por e eu tenho o artigo o. Eu vou unir por mais o, vai ficar pelo.
Então, vocês vão agora observar dois tipos de união que tem nas preposições. Vale ressaltar que essa concordância, ela não é característica da preposição, tá? E sim das palavras que ela se une. Não é uma característica da própria preposição, e sim da palavra que ela está se unindo. Esse processo de junção de uma preposição com outra palavra pode se dar a partir de dois processos, que é o processo de combinação e o processo de contração. Irei explicar agora cada um deles. O processo de combinação é quando a preposição ela não sofre alteração, ou seja, vocês vão unir a preposição com outra palavra, porém a preposição vai continuar a mesma. Nós temos aqui dois exemplos. Eu tenho uma preposição a, mas os artigos definidos o e os. Eu unindo os dois, vai ficar a mais o, ao. A mais os, aos. Mudou a preposição? Não, só fez unir. É por isso que o nome é combinação. Eles não se alteram, eles apenas se unem. Outro exemplo, preposição a mais advérbio onde. A mais onde? Aonde. Observem que a preposição continuou a mesma, não alterou. Ela só fez se unir. Já a contração, ela é diferente. A preposição, ela sofre alteração. Exemplo, preposição mais artigos. De mais o, os, faz dois. Observem que a preposição que era de perdeu o e ficou apenas o de mais o os, que ficou dóis, ou se não dó sem o s. E nós temos aqui embaixo de mais a ou as, fica dá ou das, perdeu Eu tenho de mais um, fica dum. Eu tenho de mais uns, fica duns. De mais uma, fica duma. De mais umas, fica dumas. Então, o processo de combinação apenas combina. A preposição não sofre alteração. O processo de contração significa que a preposição vai perder algumas letras. Quero que vocês observem no livro de vocês, nas páginas que eu deixarei anexada na agenda, que nós temos lá várias preposições por contração que perdem, a preposição perde várias letras. Um exemplo, em mais esta, vai ficar nesta. O N nem existia nessa união, mas acabou que o em perdeu o M e acabou colocando o N e ficou nesta. Em mais esta, acabou se tornando nesta. Então, observem direitinho todas as contrações. Então, vamos fazer aqui uma pequena revisão. Nós temos quais tipos de preposição? Preposição essencial, que são aquelas que sempre foram preposições. Preposição acidental, que são aquelas que são apenas em ocasiões especiais, que são preposições. Nós temos a preposição que são formadas por combinação, que são aquelas que a preposição não perde nada, apenas combina com outra palavra. E preposições que são feitas por contração, onde a preposição sofre alteração, perdendo algumas letras. Beleza? Muito bem, turma. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de português de hoje. Nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.